Olá a todos! Hoje falarei sobre o site asktog.com, que aborda os novos princípios do design. Asktog Pergunte ao Tog. Bruce Tognazzini, consultor de usabilidade na Nielsen Norman Group, trabalhou por 14 anos na Apple. Ele é especialista na interação humano-computador. Suas diretrizes de interface existem há anos e ainda são muito relevantes hoje em dia. Vamos falar sobre os primeiros princípios de design de interação. Aplicações e serviços eficientes desempenham o máximo do trabalho, enquanto requisitam o mínimo de informação dos usuários. Agora eu vou falar sobre antecipação. Sistemas de software e hardware devem ser capazes de antecipar os desejos e necessidades do usuário. Também, a informação deve estar em seu devido lugar e as ferramentas necessárias apresentáveis e visíveis. Autonomia agora. O computador, a interface e o ambiente de tarefas pertencem ao usuário, mas a autonomia do usuário não significa que abandonemos as regras. Princípio. Use mecanismos de status para manter os usuários conscientes e informados. Os mecanismos de status são vitais para fornecer as informações necessárias para que os usuários respondam adequadamente às condições em constante mudança. Outro princípio. Mantenha as informações de status atualizadas e com fácil visualização. E também garantir que as informações de status sejam precisas. Agora vai um rápido exemplo para provar o quão importante é essa questão da autonomia. Um usuário atualizava um iPhone ou um iPad para uma nova geração de software de sistema. O indicador de progresso aparecia mostrando que levaria aproximadamente 5 minutos para concluir a tarefa. Mas, na verdade, levava 1 hora ou mais. O usuário não se sentia autônomo sobre cor. Daltonismo, principalmente. Aproximadamente 10% dos homens apresentam daltonismo, enquanto que apenas 1% das mulheres têm esse problema. Consistência. Pequenas estruturas visíveis como símbolos, botões, barras de rolagem, a aparência desses objetos precisa ser estritamente controlada se as pessoas não quiserem gastar metade do seu tempo tentando descobrir como rolar ou imprimir. Estruturas invisíveis. Estruturas invisíveis referem-se a objetos invisíveis, como tem no Microsoft Word. Possuem diversos tipos de propriedades mágicas, se você descobrir. Interpretação do comportamento do usuário. Alterar uma ação rotineira do usuário é uma das piores coisas que você pode fazer a ele. Temos como exemplo o selecionar tudo do Microsoft Word. Sempre foi Ctrl+A. Agora, nessas últimas versões, Ctrl+T. Isso acaba por confundir o usuário. Consistência para com o usuário. A consistência mais importante é a consistência que atenda às expectativas do usuário. Padrões. Os padrões devem ser inteligentes e responsivos. Quando o usuário está a preencher um campo, o marcador deve selecionar a entrada atual para que o usuário possa apagar e voltar exatamente onde parou. A única maneira de conseguir atender as expectativas do utilizador é realizando testes de usuário. Devemos fazer testes de usuário para poder saber quais termos esses usuários conseguem prever o que o software poderá fazer. Por exemplo, quisemos restaurar para as condições iniciais, temos que botar reverter para configurações padrão, o mais claro possível para que o usuário possa realizar uma operação importante, né? Eficiência do usuário. Devemos atentar à eficiência do utilizador e não à eficiência da máquina. Interfaces exploráveis. Também podemos fazer com que os usuários consigam explorar melhor a nossa interface, dando caminhos e pontos de referência bem definidos para eles. Permitir desfazer uma ação, o Ctrl+Z, por exemplo, permite uma saída para que os usuários possam voltar para a página inicial. Mensagens de erro devem realmente ajudar o usuário. A gente não quer um exemplo, erro 1264. O usuário não sabe o que isso quer dizer, então quem for desenvolver isso
tem que deixar claro o que quer dizer aquele erro, para que o usuário possa corrigir a situação. Mais alguns conceitos, pessoal. Mas esse é muito importante, né? Proteger o trabalho do usuário. Devemos proteger o trabalho do utilizador, a não ser que seja de condições inevitáveis realmente, como perda de energia elétrica. Metáforas. Podemos recorrer a metáforas para provocar no usuário sensações de toque, visão. Com metáforas pode ser que os usuários consigam compreender melhor o que se está passando e poder executar com clareza a operação que eles desejam. Boas metáforas são histórias, criando imagens visíveis na nossa mente. Legibilidade. Os textos a serem lidos devem possuir alto contraste, por exemplo, fundos brancos e textos pretos. Use tamanhos de fonte que sejam legíveis para monitores padrão. Evite fundos cinzentos. Pessoal, essa questão da legibilidade é realmente de suma importância. A presbiopia ocorre na maioria das pessoas acima de 45 anos. Então devemos realizar testes com a população mais velha, sim. Redução de latência. A latência pode ficar, de certa forma, escondida por um multitasking, permitindo que os usuários continuem com o seu trabalho enquanto a computação ocorre em segundo plano. Como diz o conceito, devemos buscar reduzir a latência do usuário. Objetos de interface humana. Objetos de interface humanos podem ser vistos, sentidos, ouvidos. Os mais comuns são os vistos, que têm sido mais utilizados nas interfaces. Objetos de interface humana têm uma forma padrão de serem manipulados. Botões devem ser apertados, sliders devem ser arrastados. Objetos de interface humana têm um comportamento padrão. Numa lixeira, por exemplo, a gente sabe que a gente quer excluir um arquivo. A gente deposita esse arquivo na lixeira para depois esvaziá-la. Objetos de interface humana devem ser compreensíveis, autoconsistentes e estáveis. Lei de Fittes. O tempo para poder atingir o alvo é função da distância e do seu tamanho. Aparentemente, uma regra simples, mas que não tem sido muito seguida pelos designers. Rastreabilidade. Os nossos sistemas devem ser capazes de saber se é a primeira vez do usuário no nosso sistema, onde o usuário estava quando parou a última sessão, onde o usuário tem ficado durante essa sessão, o que o usuário buscou que achou interessante, onde o usuário está agora e o que ele está fazendo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e deixe o seu like. Uau!